Fala galerinha, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos continuar o nosso playlist falando sobre análise combinatória e dessa vez um conteúdo bem interessante chamado combinação simples, tá? Aqui eu coloquei, galera, uma definição bem matemática, que bonita, né? Sobre combinação simples, tá? Então ele fala assim, seja aí um conjunto com n elementos, chama-se combinação simples dos n elementos de I, tomados P a P, a qualquer subconjunto de P, elementos do conjunto I. Bonita essa definição matemática, né? Vamos para a prática, ó. Imagina que você tem um grupo com N elementos, tem vários elementos aqui, ó, tá? E desses N elementos aqui, você vai escolher só alguns para formar um novo conjunto, tá? Vou chamar, aqui você vai escolher P elementos. Então, você vai, desses elementos, N elementos que você tem aqui, você não vai pegar todos lá, né? Você vai escolher alguns e vai formar. Aqui eu coloquei 4 pininhos, vou pegar 2 lá, ó. Você vai escolher 2, tá? Para formar um novo conjunto. Quantos conjuntos você consegue fazer dessa maneira, tá? Maneira prática, ó. Eu tenho 5 amigos, o André, o Bento, o Carlos, o Diogo e o Estevão, né? Eu vou escolher 2 amigos para fazer parte de uma comissão, né? Fazer uma festa lá, fazer uma comissão, né? Então eu vou escolher lá 2 amigos, eu vou escolher o André e o Bruno, tá? Então eu tinha 5 amigos, tá? Então o N aqui seria igual a 5 e eu vou escolher 2 amigos, significa que o P é igual a 2. De quantas maneiras diferentes, galera, eu posso escolher esses meus amigos? É isso que a combinação simples calcula, tá bom? É claro que isso aqui é um exemplo, tá, galera? Se eu quiser fazer isso, eu vou usar a fórmula para saber quantas combinações eu necessito. E a fórmula é essa que vocês estão vendo aqui. Combinação NP é N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial, tá? Vocês observam que aqui do lado eu coloquei assim, a ordem não é importante, tá? Então, sempre nos problemas que envolvem combinação, além de eu ter N elementos e escolher P desses N elementos, a ordem da minha escolha não é importante, tá? Que nem aqui no meu exemplo, ó, o André e o Bento, eu escolhi eles, mas se eu escolhesse lá o Bento e o André, dá na mesma, Irmandade. Se dá na mesma, a ordem não é importante, tá bom? Então vamos, primeiro aqui no exemplo 1, aprender a usar a fórmula da combinação simples. Vamos lá. Então eu tenho combinação NP, N fatorial dividido por P fatorial e N menos P fatorial. Então eu vou ter a seguinte, ó, combinação 7, 3 é o que ele quer saber no exemplo 1. Então eu vou colocar combinação 7, 3 é 7 fatorial dividido pelo P fatorial, ó. Vai seguindo a fórmula, P é o segundo valor, então 3 fatorial por N menos P, então vai ficar 7 menos o 3 fatorial, tá bom? Sempre o primeiro valor antes da vírgula é o N e o segundo valor é o P. Então eu vou fazer aqui do lado, tá? Então vai ficar combinação 7, 3 será 7 fatorial dividido, vamos eliminar o parênteses aqui, ó, por 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, tá bom? Então a combinação 7, 3, Irmandade, vai dar o seguinte, eu vou fazer esse 7 até chegar no 4 que está mais pertinho, né? Então eu vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parei no fatorial, coloco 4 fatorial, fiz até 4 fatorial para cortar com o denominador aqui, que é 4 fatorial. E o 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Então, cancelo os 4 fatoriais. Vocês concordam comigo? Ó, aqui no denominador, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6? É 6, né? Eu tô vendo vocês responderem, Irmandade. Ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Eu vou cortar com o 6 que está em cima, tá bom? Aí vai sobrar 7 vezes 5, 35. A combinação 7, 3 vai valer 35, ok? Beleza, Irmandade? Beleza. Vamos para mais exemplos? Então, galerinha, continuando agora, nós vamos com o exemplo 2, falando sobre combinação simples. Agora nós vamos fazer o exemplo 2, que diz o seguinte: dado um grupo de 5 pessoas,
de quantas maneiras podemos escolher 3 pessoas desse grupo para formar uma comissão. Então, eu tenho 5 pessoas, o N é igual a 5, o N sempre é o total, tá, de elementos que eu tenho. E eu vou escolher 3 pessoas para fazer uma comissão, tá bom? Então, a ordem de escolha não é importante, tá? A ordem não é importante, tá? Como que eu sei que a ordem não é importante, né? Eu tenho um grupo lá, 5 pessoas, de novo lá, o André, o Bento, o Carlos, o Diogo e o Estevão. Eu posso escolher o André e o Bento e o Carlos, ou posso escolher o Carlos, o André e o Bento, o Carlos e o André. A ordem aqui, ó, essa ordem das minhas escolhas aqui, ó, em nenhuma delas a ordem é importante, tá? Eu escolhi. Se eu escolher o André, o Bento e o Carlos, o André e o Bento, dá na mesma. A ordem da minha escolha não é importante para esse problema. Toda vez que isso acontecer, eu tenho uma combinação simples, tá? Então, a ordem não é importante para que eu faça essa escolha. Então, olha só. Eu vou fazer combinação NP, a formulazinha que eu tenho aqui em cima. Então, é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial, ok? Então, eu vou ter o seguinte, Irmandade, ó. Combinação, o N é 5, né? São 5 pessoas, eu vou escolher o P valendo 3, P vale 3, eu vou escolher 3 pessoas para a comissão. Então, vai ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial, N menos P, vai ficar 5 menos 3 fatorial, tá? Fazer a conta aqui em cima, né, por ordem no barraco aqui, para não ficar confuso. Combinação 5 tomados 3 a 3, então, primeiro eliminando parênteses, 5 fatorial, aqui embaixo é 3 fatorial, e aqui fica 2 fatorial. Então, a combinação 5, 3, tá? Eu vou fazer o 5 até chegar no 3, que está mais próximo. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Fiz até o 3 fatorial para que eu possa cortar com esse 3 fatorial aqui embaixo, tá bom? Então, cancela. E embaixo ainda sobrou 2 fatorial, que é 2 vezes 1, tá? Então, eu tenho combinação 5, 3, vai ser 20, né? 5 vezes 4, 20. E aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter combinação 5, 3, vai ser igual a 10. Eu consigo formar 10 comissões. Quando eu tenho 5 pessoas e quero escolher 3 para fazerem parte de uma comissão. Eu tenho 10 maneiras de fazer isso, tá? Vamos para o nosso último exemplo, para você fazer chover na hora da sua prova? Vamos lá? Fala, Irmandade! Agora nosso último exemplo bagaçante, hein? Esse é para você se dar bem na sua prova, no seu vestibular, no Enem, fazer chover, hein? Então, o exemplo 3, bagaçante esse exemplo, nós vamos falar sobre a diretoria de um centro acadêmico de uma faculdade é constituída por 5 estudantes do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Determine quantas comissões de 5 desses estudantes podem ser formadas de modo que cada uma tenha 3 rapazes e 2 moças, tá? Então agora, na verdade, a gente vai fazer uma escolha, vai fazer 2 escolhas, uma de rapazes e outra de moças, para fazer parte, né, dessa comissão que ele está falando. Então observa aqui que eu tenho 5 estudantes do sexo masculino. Vamos começar fazendo a escolha. Então eu vou fazer a escolha. Então rapazes, né, escolhendo os rapazes, tá bom? Então, são 5 estudantes do sexo masculino, você vai ter 5, tá? Quantos vai ser escolhido para a comissão, galera? Ó, a comissão tem que ter 3 rapazes, tá bom? Então, o P é igual a 3, ok? Como é uma combinação, a ordem de escolha dos rapazes não altera o resultado. Combinação NP, né? Como a ordem não é importante, combinação NP é N fatorial por P fatorial, N menos P fatorial. Então eu vou ter combinação 5, 3, vai ser o quê?
5 fatorial por 3 fatorial e 2 fatorial, tá bom? Nós acabamos de fazer o exemplo 2 com o mesmo cálculo, né, galera? Não vou perder meu tempo aqui, então. Vocês sabem que vai dar 10, tá bom? A gente acabou de fazer o exemplo 2, o mesmo cálculo que a gente fez agora há pouco, tá? Continuando, então, agora escolher os rapazes para a comissão, são 5 rapazes, escolhe 3, né? E do sexo feminino aqui, ó, você tem 3 pessoas, então vamos escolher as moças. Escolhendo as moças, tá? Escolhendo as moças, você tem 3 moças, o N é igual a 3, e você vai escolher para a sua comissão, você tem que escolher 2 moças, então P é igual a 2, tá? A ordem de escolha não é importante, posso escolher uma contra outra, a ordem não vai alterar, né? Não faz diferença, então vou fazer combinação NP, N fatorial por P fatorial e N menos P fatorial, tá bom? Então eu vou ter combinação 3, 2 é 3 fatorial dividido por P, o P é o segundo valor, né? Então 2 fatorial por N menos P, então eu tenho 3 menos 2 fatorial. Vou fazer aqui do lado, tá ficando meio sem espaço, aí o professor não deixa espaço, né? Então vai ficar assim, 3 fatorial dividido por 2 fatorial e 1 fatorial, tá bom? Então a minha combinação 3, 2, tá, galera? Vai ficar assim, 3 vezes 2 fatorial, tá? Eu estou desenvolvendo esse 3, vai ficar 3 vezes 2. Eu fiz só até o 2 para cortar com o 2 fatorial que tem aqui embaixo, né? Cancela. 1 fatorial, por definição, vale 1. Então, 3 dividido por 1 vai dar 3, né? Então, escolhendo as moças, tem 3 moças, vai escolher 2 para fazer parte da comissão. Você pode fazer isso de 3 maneiras diferentes, tá bom? Agora, a gente precisa juntar tudo isso, galera, tá? A comissão, ela tem que ter o quê? A comissão, ela tem que ter 3 rapazes, tá? E 2 moças. Tá vendo que eu tô grifando esse E? Nós tivemos uma videoaula falando sobre o princípio da adição e da multiplicação. Se você não assistiu essas aulas, eu vou pôr um card agora desse vídeo para você dar uma olhadinha. O princípio da adição é quando eu tenho o OU e o da multiplicação é quando eu tenho o E. Como a comissão tem que ter 3 rapazes e 2 moças, eu vou usar o princípio multiplicativo. Então, pelo princípio, tá, da multiplicação, eu vou fazer aqui, pelo princípio da multiplicação, palavra grande, né? Basta eu multiplicar, então, a combinação 5, 3 vezes a combinação 3, 2, que é a combinação de rapazes, combinação de moças, eu preciso juntar as duas. Então, vai ficar 10 vezes 3, que vai dar 30 comissões diferentes eu posso formar da maneira que ele está pedindo nesse exercício, tá bom? Então, essa aula foi sobre combinação simples, com exemplos bagaçantes para você se dar bem na hora da sua prova. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e boa aula. Boa aula já foi, né? E continue com a gente aí nas videoaulas. Abraço, tchau, tchau!